Sejam muito bem-vindos, signo de Libra, para mais uma leitura aqui. Atemporal, geral, intuitiva, coletiva, na energia do signo de vocês, tá? Não vai ressoar com todo mundo. O que não ressoa com vocês, solta pro universo, tá? Se você tá sempre aqui no canal, vai perceber que essa leitura vai ser um pouco diferente. Eu trouxe aqui outros oráculos, outro tarô, tá? Pra gente poder tá mudando um pouco aqui as coisas como elas são, tá bom? Então, primeiro aqui eu vou tirar. Primeiro aqui vou tirar algumas mensagens, né, com o oráculo da lua, pra ver como é que tá a energia de vocês. Uma mensagem pra Libra. Tenha só. Tenha fé nos seus sonhos, tá? Lua crescente. Um problema pessoal alcança uma solução, tá? Lua cheia em Câncer. E vamos ver mais um. Você está muito próximo de atingir a sua meta, tá? Lua rugosa. Eu acho que a lua rugosa é quando ela fica brilhante, tá? É aquele fenômeno quando a lua tá mais brilhante em torno da lua, tá bom? Pra quem não sabe. Bem, vamos ver aqui quais são as mensagens que a gente tem com o tarô e depois a gente vê com o baralho cigano, tá? Eu acho que eu vou usar pra sempre o tarô celta ou o tarô dos druidas, tá? Ainda não trouxe o tarô dos druidas aqui, mas eu pretendo trazer ele alguma vez. É porque eu prefiro, tá? Ele é menorzinho, mais fácil de usar. Enfim, Libra. Qual mensagem a gente tem aqui pro signo de Libra? O que os librianos precisam saber? No fundo do deck tem a morte. Vamos ver sobre o que a gente tá falando, né? 3 de espadas, 9 de copas, o hierofante, a torre, a lua, o diabo. Nossa, tem muito arcano maior aqui. Do que eu tô falando? 5 de ouros. Clarifica a torre pra mim. Rei de espadas. Clarifica o diabo. O sol. Libra. Sua leitura tá um tanto quanto enigmática, tá? Mas eu acho que eu entendi já o que tá acontecendo com você. No fundo do baralho agora do corte, a gente tem o enforcado, o Ás de paus, a roda da fortuna, o 7 de ouro, 6 de espadas. Aqui, vocês tiveram que fazer aqui alguma mudança na vida de vocês devido à descoberta aqui de alguma traição, tá? Alguma coisa que pode ter deixado vocês, assim, machucados, tá bom? Então, pode ser
que eu esteja falando aqui de que alguém te passou a perna, ou alguém enganou vocês, ou vocês sofreram traição mesmo, no sentido amoroso, tá? Mas é que traição é uma coisa muito ampla, pode ser com qualquer um, pode ser até mentira mesmo, né? Muitas vezes a gente vê mentira como traição, porque você confiava naquela pessoa e ela mentiu pra você, tá? Me fala aqui de vocês tendo feito, então, uma mudança ou um movimento, tá? Para que vocês se desvencilhassem dessa energia ruim do Três de Espadas, tá? E fosse aqui em busca ao Nove de Ouros, né? Desculpa, ao Nove de Copas aqui. O Nove de Copas com o Hierofante me fala também de vocês tendo alcançado aqui um nível de felicidade, mas com o mundo espiritual junto. Tá bom? Como assim? É como se você, depois dessa traição, tivesse se dedicado mais ainda ao mundo espiritual. É quando aquela pessoa que é devota da igreja, sabe? Faz ali a doutrina da igreja todo dia pela manhã, tá? Ou quando você que é devota de alguma fé e se entrega para aquela fé, tá? Isso aqui completou seu vazio por um momento, tá bom? Por que por um momento? É porque, por mais que você tenha ficado aqui numa emoção positiva, né? Esse sentido que acolhido pelo mundo espiritual, eu acho que você acabou deixando um pouco seu mundo material de lado, porque a gente tá falando aqui de um 5 de ouros. Então, não sei se você se lembra, mas eu perguntei do que a gente tá falando. E saiu aqui o 5 de ouros. O 5 de ouros fala de escassez material, escassez financeira, tá? Aqui a gente tá falando do mundo espiritual trazendo para você aqui um rompimento para que você não deixe de lado a sua vida material, tá? Acho que é por isso que saiu a torre com o diabo aqui. Por quê? Saiu a torre com o rei de espadas, ó, rei de espadas aqui. E o rei de espadas fala de você ter uma estratégia, tá? Só que a gente tá falando de um 5 de ouros, tá? Então pode ser que essa estratégia seja para que você recupere aqui uma quantia em dinheiro ou a sua estabilidade em dinheiro que você tinha, tá? O diabo saiu com o sol. Ou seja, eu estou falando aqui de você precisando cultivar também a sua intenção, só que é uma intenção voltada aqui às características que o diabo traz, né? Pode ser uma intenção a mais aqui do lado material mesmo, de você aqui querendo buscar mais recursos, tá? E aqui, pelo que eu entendi com a torre, você vai ficar numa situação dessa, onde você vai precisar aqui ir em busca de mais recursos de alguma forma, tá? É como você vai precisar se comportar de agora em diante aqui. Também posso estar falando de você sentindo vontade de se doar mais no seu trabalho, ou aqui fazer alguma coisa para que você tenha mais recursos. O diabo também fala, gente, de. Não é uma intuição, mas aqui é como se fosse. É algo mais interno. Falando de ganância aqui, mas eu tô me referindo a uma palavra ambição, tá? Ambição, a palavra é ambição. Pronto, consegui lembrar. O diabo fala muito de ambição, tá? Então, pode ser que depois de você ter perdido aqui ou alguma quantia em dinheiro, tá? Ou alguém fez você perder aqui algum dinheiro, ou você que perdeu a confiança em alguma pessoa também, tá? Você abandonou um pouco esse seu lado material e apagou a sua ambição, tá? Por isso que o diabo vem com o sol, porque que ele tá pedindo para você trazer isso de volta, tá? Trazer aqui a ambição.
Se eu não me engano, gente, esse Deus aqui que tá representando o diabo nessa carta, ele também fala bastante de você ser mais eloquente, tá? Então você aqui talvez precise mais dessa ambição e também de eloquência para resolver aqui a sua vida financeira, tá? Eloquência é quando você tem a capacidade de se comunicar da forma correta, tá? E falar exatamente o que você quer com as palavras certas, tá? Essa é uma pessoa eloquente, que consegue defender as suas ideias aqui sem precisar estar agredindo verbalmente a outra pessoa. Ela tem aqui capacidade de lidar com a situação de uma forma mais dialética também, né? Já pode estar falando disso. Até porque ele vem nessa simbologia de dois, né? Do feminino e do masculino. Então, eu posso estar falando aqui de dialética nesse sentido também. Aqui também tá falando para que você siga mais a sua intuição, tá? Por outro lado, gente, olha, não é para todo mundo isso, tá? Mas aqui o diabo com a lua e a torre, e eu tô falando de um 5 de ouros, tá? Pode estar espelhado, tá? Então preste atenção que isso pode estar espelhado. Se teve alguém aqui que fez alguma coisa meio que para que você aqui perdesse a visão, ou que se desviasse do seu caminho financeiro, ou você não estou vendo essa pessoa sendo punida, tá? Calma. Mas eu estou vendo aqui você tendo conhecimento do que aconteceu, você tendo aqui entendimento, tá? Ou você entendendo assim, nossa, aconteceu isso, isso, isso comigo e foi porque fulano fez tal coisa pra mim e aquilo foi de propósito, tá? Então eu tô vendo essa informação aqui também, tá? Não significa que o que eu já falei antes tá errado, tá? Se for o caso, o jeito de consertar é o mesmo, mas não significa que não teve intervenção. Me parece aqui que teve intervenção, tá bom? Olha, o Rei de Espadas, gente, ele fala muito de você fazer planejamento, tá? Qualquer tipo e todo tipo de planejamento, é o que ele fala. Planejamento é muito importante para que você consiga aqui alcançar os seus objetivos, tá? E realizar os seus sonhos, que é o que ele tá falando aqui com o oráculo da Lua. Se os seus sonhos são os materiais, então é mais importante ainda, porque sem você traçar um bom planejamento do que você vai fazer para chegar lá, você não vai conseguir chegar. Você nem se mexe porque não está materializado. Então, quando você pensa na sua meta e escreve a sua meta num papel, você está aqui se conectando com o que você está querendo atrair para você. Você quer a meta, tá? Se você simplesmente deixa essa parte aqui de lado, de escrever e planejar, é como se a meta estivesse tão distante, mas tão distante, que não tem por que você fazer nada para alcançar, tá? Então fica aqui a dica para vocês de usar aqui o poder do Rei de Espadas para que você alcance suas metas, tá? Como você sabe, gente, ou não, o tarô ele fala dos 4 elementos, tá? A espadas fala do elemento racional, tá? Do seu pensamento, de como você lida racionalmente com as coisas. Eu sou racional. Por isso, sempre que a gente fala aqui do naipe de espadas ou do rei e da rainha de espadas, aqui das cartas da corte relacionadas a esse elemento, a gente está falando sempre de como é que você lida racionalmente, do como tá a sua mente, o que tá passando ali, tá?
Olha, é isso. Eu vou abrir o baralho cigano e se precisar eu tiro mais carta com ele, tá? Pra gente tentar entender o que tá acontecendo melhor. Mas me parece, apesar de eu não ter visto nada acontecendo aqui com a possível pessoa que te causou mal, geralmente acontece assim. Primeiro você acaba descobrindo que foi aquilo, depois você repara no que aconteceu, porque é meio assim que funciona, tá? Você reparando, nossa, foi pessoa tal. Aí do nada você recebe mensagem, ai, pessoa tal passou por tal coisa. Aí você fica, nossa, ela fez pra mim de tal jeito. Por quê, gente? Porque o universo, ele não é carne instantânea, assim, né? A gente coloca dessa forma para ficar mais fácil de explicar, mas o universo segue leis, tá? E uma das leis é a causa e efeito, tá? E geralmente tá dentro dessa lei esse tipo de. Quando a gente fala de karma, tá? Tá dentro da lei da causa e do efeito. Mensagem a gente tem aqui pro signo de Libra, que tá aqui nessa egrégora, dificultando o entendimento aqui deles. Uma coisa para ajudar, direcionar, guiar os librianos aqui. E os ratos no fundo do deck de vocês. Que bom que tá no fundo, né, gente? Não vai aparecer aqui que eu vou pegar da frente. Vocês se salvaram dos ratos nessa leitura. A lua saindo de novo para vocês, tá? Então a gente tem aqui já a cegonha, os livros e a lua, que me fala de vocês tendo conhecimento, talvez através da intuição, tá? De que alguma coisa aconteceu daquele jeito. Que nem eu tava comentando, né? De você recebendo aqui alguma informação, ou sabendo quem é, que a pessoa que te fez algum mal, tá passando por alguma cobrança. Ou aqui a gente tá falando de você precisando de um conhecimento para resolver aqui alguma situação, tá? Vamos tirar mais carta para entender. A árvore, o navio, o consulente. Aqui tá falando que você vai receber uma informação, essa informação pode vir de outro lugar, tá? Ou ela vem da intuição mesmo, tá? Essa informação tá levando uma árvore com um navio. O que significa, gente? Pode significar que você tenha que fazer alguma mudança na sua vida. Como eu vi falando no tarô, você tá com uma torre, mas tá em relação aos 5 de ouros. Então, o que significa? Provavelmente, ou é você aqui superando a escassez financeira, tá? Ou é você aqui fazendo movimentações e mudanças para que você tenha mais ambição de buscar mais recursos para você viver uma vida melhor, tá? Para que você se movimente. Tá o universo pedindo para você se movimentar e ir atrás de recurso. Aqui eu vejo isso, você se movimentando e indo atrás de recurso, tá? Porque o navio fala de movimento, a árvore fala de recursos, fala de prosperidade, fala de abundância também. Ela não fala só da sua árvore genealógica ou da sua árvore de família ou desse tipo de coisa. A árvore fala de recursos financeiros, tá? Porque a simbologia é a abundância, tá? É da árvore que vem a comida, então é dela que traz a prosperidade de comida, tá? Não existe só prosperidade financeira. A prosperidade ela é uma coisa que engloba vários aspectos da nossa vida, tá? Pode ser você mudando de lugar para trabalhar, tá? Também. Pode ser aqui você tendo intuição para mudar de lugar para trabalhar, tá? E isso é uma mensagem do universo querendo que você se movimente para fazer isso, tá? Também posso estar falando de mudança para estudos, que vai te levar aqui a algum ganho financeiro.
Deixa eu tirar mais cartas pra gente continuar aqui. É a carta, o Sol e a Aliança. Aqui me fala de você assinando algum contrato, tá? Tem algum contrato aqui no meio dessa situação. Como eu estava falando de você talvez mudando para trabalhar, posso estar falando de um contrato de emprego. Aqui tem o Sol, ou seja, se você estava preocupado se a vaga era sua, é sua, tá? Tem você aqui assinando algum contrato, tá bom? Não vai ser para todo mundo, óbvio. Eu sei que deve ter bastante gente procurando saber se vai passar numa vaga ou não. O baralho tem uma temporalidade geral de 3 meses, tá? Então, por mais que você não se identifique agora, você tem que ter até 3 meses para isso acontecer, tá bom? Tem aqui sim você assinando o contrato, tá? E é um contrato muito positivo que você tá buscando aqui há um tempo já. Então, ó, se eu tô falando de uma temporalidade mais longa, pode ser você pensando assim, tá? Tive a intuição de procurar emprego em outro lugar. Vou procurar emprego em outro lugar. Ou eu vou me mudar para aquele lugar e procurar emprego. Lá você encontra um emprego rápido, tá? Os trevos, a montanha, a chave. Olha, a sua dificuldade atual, ela é superável, tá? Como que ela é superável? Fazendo essa movimentação, tá? Ah, mas e se eu não tenho como fazer? Você vai ter, tá? Aqui me fala do universo te dando aqui recursos para você superar essa situação e ir atrás, tá? Talvez se a mudança, ela veio nessa linha. Talvez você veja a mudança como um problema. Como, nossa, como é que eu vou fazer? Você consegue fazer, tá bom? Olha, gente, eu vou falar aqui, eu já fiz inúmeras mudanças de casa na minha vida, tá? Eu não consigo ficar no mesmo lugar por muito tempo, eu passo mal. Então eu tô sempre mudando de casa, porque senão eu não me sinto bem, tá? E às vezes eu já pensei que eu não ia conseguir ter todo o dinheiro para fazer a mudança e do nada eu tinha todo o dinheiro mais um pouco para fazer. Então, acredita, tá? Tenha fé, porque aqui me fala de você conseguir, tá? Não importa de onde vai vir o recurso, tá bom? Se você sempre deixa a porta aberta para o recurso chegar, ele dá um jeito e chega até você, tá? Vamos tirar uma última linha de conselho? Ó, a casa, a cobra, junto aqui com a montanha e as nuvens. Tem alguém aqui que mora com você, ou alguém da sua família, tá? Que é bem específico, que tá colocando mensagens negativas na sua mente, tá? Provavelmente o que essa pessoa pensa? Que você não consegue, pensa que você é louco, pensa que tem aqui o jardim. Ela pensa que você não consegue, ela deve pensar que você é louco, que vai dar errado, tá? O que tá pedindo aqui? Não dê ouvidos a essa pessoa, tá? Essa pessoa só vai deixar você ansioso. Quanto mais você ouve essa pessoa, menos você se mexe. Você vai ficar travado. Não faça isso, tá? Tem aqui mudança de residência também. Se você quer mudar para trabalhar, aqui fala que tem possibilidade, tá? A gente sempre tem possibilidade de se aperfeiçoar. Não tem o porquê você não ter essa possibilidade, tá bom? Saiu aqui, né? Eu tirei uma carta extra, saiu o jardim. O jardim pode falar aqui de você recebendo até mesmo ajuda de pessoas próximas, tá? De amigos seus. Então, se essa pessoa aqui da sua família tá atrapalhando você aqui ou ela não acredita em você, ignora. Ela não precisa acreditar em você, não. Quem precisa acreditar em você é você, tá bom, Libra? Não é ela. Se não for ela que te fez coisa errada, pra que você vai ouvir ainda?
né? Vamos ver, porque você vai saber quem é. E aí, quando você descobrir, você põe numa balança aqui, né? Na sua balança de Libra, se vale a pena continuar ouvindo essa pessoa ou não. Gente, eu esqueci de pedir pra se inscrever, curtir, compartilhar. Como sempre, eu sempre esqueço de pedir pra se inscrever, curtir, compartilhar, né, gente? Foi mal. Mensagem dos arcanjos para Libra. Uma ou duas, né? Quais arcanjos querem falar com Libra? Calma que eu vou tirar mais um. Tá bom, então. Eu ia tirar mais duas, saiu as duas, pronto. Já temos aqui nossas mensagens dos arcanjos. Arcanjo Raziel, tá? Valorize o seu poder. Use o seu poder dado por Deus em intenção de manifestar bênçãos em sua vida. Interessante. Arcanjo Metatron, limpeza de chakras. Me chame para limpar e abrir os seus chakras, utilizando aqui das formas geométricas de Metatron, tá? Você pode fazer aqui alguma mentalização, tá? Para que isso aconteça, de limpeza de chakra. Aqui deve ter, gente. Nessa plataforma tem de tudo, então deve ter isso também, tá? Olha, como veio duas cartas na cor roxo, né? Por que não você usar mais essa cor na sua vida, né? Quem sabe aqui atrai prosperidade, né? Porque esse tom de lilás aqui é o tom da prosperidade, tá bom, gente? A gente sempre acha que prosperidade é amarelo ou dourado, né? Não é não, é esse lilás. É esse lilás. Fica aqui a dica para vocês. Se alguém tá perguntando de onde que eu tirei isso, eu tenho 95% de certeza que foi de aprender aqui sobre taoísmo e coisas assim, tá? Coisas orientais. Tá, pra não falar 95%, eu vou falar 80%, tá? Pra cá aqui te dar 20% de dúvida. Bem, Libra, essa foi a sua leitura. Eu espero ter ajudado vocês aqui, tá? Desejo sucesso e que vocês fiquem com os deuses.